A minha mãe sempre dizia que o dinheiro é como uma lente de aumento. Ele não muda quem as pessoas são, ele apenas pega o que já existe no coração delas e aumenta 100 vezes. E quando a pessoa tem um coração podre, a ganância destrói até o laço mais sagrado que existe, o sangue. O meu nome é Fernando. Eu tenho 42 anos. Durante a minha vida inteira, eu acordei às 3h30 da manhã, de domingo a domingo. O motivo era o orgulho da nossa família, a padaria Pão de Ouro. Os meus pais fundaram esse pequeno negócio no final da década de 80. Quando o meu pai faleceu de um infarto fulminante há mais de 15 anos, a minha mãe, a dona Helena, assumiu as rédeas de tudo. Eu parei de estudar na mesma semana para colocar a mão na massa ao lado dela. Nós suamos sangue, farinha e lágrimas para fazer o negócio crescer. Com muito sacrifício, nós abrimos mais 2 filiais no mesmo bairro. Nós não éramos milionários, mas tínhamos um patrimônio muito sólido, avaliado em mais de 5 milhões de reais, que dava emprego para 32 famílias. Eu e a minha mãe vivíamos para o trabalho, mas a minha irmã mais nova, a Camila, vivia para o luxo. A Camila era a caçula, 10 anos mais nova do que eu. A minha mãe sentia muita pena dela por ter perdido o pai tão cedo e, por causa disso, criou a menina mimando de um jeito absurdo. A Camila nunca acordou antes do meio-dia. Ela nunca sovou uma massa de pão. Ela passava os dias no salão de beleza, gastando o dinheiro que a nossa mãe tirava do caixa da padaria, sempre com a desculpa de que estava estudando para ser uma grande influenciadora na internet. Ela vivia grudada no celular, gravando vídeos com roupas de grife, enquanto eu e a minha mãe estávamos com o avental sujo de graxa dos fornos industriais. Mas a vida não tem pena de ninguém, nem de quem trabalha duro. No dia 2 de outubro do ano passado, o mundo desabou nas minhas costas. A minha mãe sofreu um acidente vascular cerebral isquêmico gravíssimo, enquanto fechava o caixa da padaria principal. Foi um desespero. O socorro demorou 40 minutos. Quando chegamos no hospital particular, o médico foi muito direto. Ele disse que a lesão cerebral era extensa e que ela precisaria ser entubada na unidade de terapia intensiva imediatamente. A minha mãe entrou em um estado de coma profundo, induzido. Foram 35 dias de tortura. Eu passava o dia na padaria, garantindo que tudo funcionasse, e a noite inteira sentado na cadeira dura da sala de espera da UTI, olhando para o teto, rezando para que ela acordasse. A Camila, a filha amada e mimada, ia visitar a nossa mãe no máximo 2 vezes por semana. Ela ficava 5 minutos no quarto, reclamava do cheiro de hospital, pegava o celular para responder mensagens no WhatsApp e ia embora dizendo que não suportava ver a mãe daquele jeito. Ela chorava na frente dos médicos, mas no corredor, os olhos dela estavam sempre secos e focados na tela brilhante do aparelho. No dia 7 de novembro, o coração da dona Helena não aguentou. A minha mãe descansou. Eu perdi o meu chão. O enterro foi debaixo de uma chuva fina e gelada. Eu não conseguia parar de chorar. A Camila usava um vestido preto colado, óculos escuros gigantes e abraçava as pessoas como se estivesse em um evento social. Eu tentei não julgar, achando que era o jeito dela de lidar com a dor. Como eu fui burro. 2 semanas depois do velório, eu marquei uma reunião com o advogado antigo da nossa família para dar entrada no processo de inventário. Como eu era o filho que trabalhava nas padarias, achei que a transição seria apenas burocrática e que eu dividiria os lucros mensais com a minha irmã, garantindo o futuro dela, como a minha mãe sempre quis. Quando eu sentei na cadeira de couro do escritório do advogado, ele me olhou com uma expressão de choque. Ele arrumou os óculos no rosto e empurrou um documento impresso na minha direção. Ele disse, com a voz muito baixa: "Fernando, o inventário da sua mãe não tem quase nada. A dona Helena repassou 80% das cotas das 3 padarias
e a titularidade dos imóveis comerciais para o nome da Camila por meio de um contrato de compra e venda simbólica. A sua irmã é a dona majoritária absoluta de tudo. Você não tem mais poder de decisão na empresa. Você já sofreu alguma traição dentro da sua própria família, quando o assunto envolvia dinheiro ou herança de quem já partiu? Deixa um comentário aqui embaixo contando como os seus parentes agiram na hora do luto. Porque a ganância destrói casas inteiras num piscar de olhos. O meu coração parou de bater por um segundo. O sangue sumiu do meu rosto. Eu peguei o papel. Era um contrato de cessão de direitos, cheio de parágrafos complexos. Na última página estava o carimbo e o selo de autenticação de um cartório de notas da cidade, com o reconhecimento de firma da assinatura da minha mãe por verdadeira. A Camila tinha comprado o império da família por um valor fictício e assumido o controle de tudo. Eu levantei da cadeira tremendo. Fui direto para o apartamento de luxo onde a Camila morava de aluguel pago pelas padarias. Eu não toquei o interfone. Eu entrei com um morador e soquei a porta dela até ela abrir. Quando ela abriu a porta, estava vestindo um roupão de seda com uma taça de suco na mão. Ela me olhou de cima a baixo com um sorriso de deboche que eu nunca vou esquecer. Eu joguei a cópia do contrato no peito dela e gritei, perguntando que tipo de brincadeira suja era aquela. Ela riu. Ela deu um gole no suco, cruzou os braços e disse com a voz mais fria do universo: "Não tem brincadeira nenhuma, Fernando. A mamãe sempre soube que você era só um padeiro braçal. Ela sabia que eu tinha a visão de negócios para expandir a marca na internet. Dias antes de morrer, ela me pediu para levar os papéis no hospital. Ela assinou tudo, porque queria garantir que eu não ficasse dependendo de um irmão medíocre. As padarias são minhas agora. Eu vou vender 2 filiais para investir na minha carreira. E se você quiser, pode continuar trabalhando para mim de carteira assinada na loja matriz." Eu quis quebrar a parede com um soco. Eu desci pelo elevador, sentindo um ódio tão profundo que a minha visão escureceu. Mas quando eu cheguei no meu carro velho e abri o contrato de novo para ler os detalhes, a mentira perfeita da minha irmã começou a mostrar as suas rachaduras. A ganância deixa as pessoas confiantes demais e a confiança gera buracos na história. O primeiro detalhe que fez o meu cérebro travar foi a data da assinatura no cartório. O reconhecimento de firma estava datado do dia 5 de novembro. A minha mãe faleceu no dia 7 de novembro. No dia 5, a minha mãe estava no 28º dia de coma induzido, entubada, com o cérebro sem oxigenação. Ela não abriu os olhos um único segundo. Era fisicamente impossível ela assinar um papel. O segundo detalhe era ainda mais grosseiro. A assinatura no final da página dizia Helena de Souza Barros. Barros era o sobrenome do meu falecido pai. A minha mãe, em 2015, muito antes de tudo isso acontecer, entrou com um processo judicial para remover o sobrenome Barros dos documentos dela, por causa de um problema antigo com a família do meu pai. Ela odiava aquele nome. Ela assinava tudo como Helena de Souza Silva há quase 10 anos. Se ela tivesse acordado do coma para assinar, ela jamais assinaria com o nome de casada morto. A Camila, na burrice e na pressa, forjou a assinatura usando uma identidade muito antiga que ela encontrou em alguma gaveta de casa. E mais, a assinatura estava firme, perfeita, escrita com uma caneta azul esferográfica, sem nenhum tremor, o que jamais aconteceria com uma paciente na cama da UTI. Se você está torcendo para eu destruir esse plano nojento e ver essa mulher mimada perder absolutamente tudo o que ela tentou roubar da mãe no leito de morte, deixa o seu gostei agora nesse vídeo. O seu like nos ajuda a espalhar a verdade e alertar outras pessoas sobre essas cobras em forma de família. Com a prova material de que aquele documento era forjado, eu ainda tinha um problema gigante. Um contrato com o selo de um cartório tem o que os advogados chamam de fé pública.
Para o juiz anular aquilo, eu precisava provar não apenas que a assinatura era falsa, mas como a Camila conseguiu o selo oficial do cartório dizendo que a assinatura era verdadeira. Na segunda-feira, bem cedo, eu fui até o hospital particular. Fui direto na sala da Dona Carmen, a enfermeira-chefe que cuidou da minha mãe durante todos aqueles dias. Eu contei a verdade para a Dona Carmen, chorando como uma criança. A enfermeira ficou em choque. Ela abriu a gaveta dela e tirou o grande caderno preto de controle da portaria da unidade de terapia intensiva. Nós folheamos as páginas até o dia 5 de novembro. A Dona Carmen confirmou que nenhum funcionário de cartório, tabelião ou advogado foi autorizado a entrar na UTI naquele dia para colher assinatura. Apenas parentes diretos podiam entrar. Nós olhamos a lista de quem visitou a Dona Helena naquele dia, e lá estava a peça que faltava no quebra-cabeça. No final da tarde, a Camila entrou na UTI acompanhada de um homem. O nome no registro estava como Roberto Carlos, primo da família. Nós não temos nenhum primo chamado Roberto Carlos. A Dona Carmen puxou as imagens das câmeras de segurança do corredor. E quando a imagem granulada apareceu na tela do computador do hospital, eu tirei o meu celular do bolso e gravei a cena. Era a Camila caminhando pelo corredor, acompanhada de um homem baixo, meio calvo, vestindo um terno cinza mal ajustado e carregando uma pasta. O homem tinha um crachá pendurado no pescoço com um cordão verde. O cordão verde do cartório de notas da zona sul da nossa cidade. Eu peguei a imagem daquele homem e fui direto para o cartório. Fiquei parado na porta da rua durante 2 dias seguidos, apenas observando os funcionários entrarem e saírem. Na quarta-feira à tarde, eu o encontrei. O homem baixo e calvo saiu para fumar um cigarro na calçada. Eu me aproximei devagar, fingindo que ia acender um cigarro também, e escutei o colega dele chamá-lo pelo nome, Roberto. O escrivão de reconhecimento de firmas, o falso primo. Eu não chamei a polícia na hora. Eu precisava da confissão. Eu passei a seguir o Roberto depois do expediente. Ele não ia para casa. Ele ia para os fundos de um bar sujo numa avenida distante. Era uma casa de apostas clandestinas e jogo de cartas. Eu descobri com o porteiro do bar que o Roberto devia dinheiro para muita gente perigosa. Ele era viciado em apostas, o alvo perfeito para o suborno da minha irmã. Em uma noite de sexta-feira, eu não aguentei esperar. Eu coloquei o meu celular no bolso da jaqueta, liguei o gravador de voz e encostei o Roberto na calçada escura, logo depois que ele saiu do bar. Eu o prensei contra o muro sujo. O homem cheirava a fumaça e medo. Eu não bati nele. Eu olhei fundo nos olhos dele e joguei o maior blefe da minha vida. Eu falei, o hospital enviou as imagens das câmeras da UTI para a Polícia Civil. A delegacia sabe que você entrou lá com a minha irmã usando um nome falso de parente no dia 5 de novembro. O prontuário médico prova que a minha mãe estava em coma. Você atestou a assinatura de um fantasma no contrato que roubou 5 milhões de reais da minha família. Você tem 2 opções. Ou você fala a verdade agora e eu deixo o seu nome fora da denúncia como vítima de coação, ou eu entrego esse vídeo na corregedoria dos cartórios e você vai para a penitenciária por formação de quadrilha e estelionato. O Roberto desabou. As pernas dele amoleceram e ele escorregou até sentar no chão da calçada, tremendo e gaguejando, sem saber que o meu celular no bolso gravava cada palavra. Ele confessou tudo. Ele disse chorando, pelo amor de Deus, não me entrega. Eu estava devendo dinheiro para agiotas. Eles iam quebrar as minhas pernas. A sua irmã apareceu no cartório dias antes. Ela me ofereceu 30 mil reais. Ela levou os papéis já assinados por ela mesma no carro. Eu fui com ela até a porta do quarto da UTI, só para bater o ponto no meu sistema do celular corporativo e registrar o georreferenciamento, fingindo que eu estive lá colhendo a assinatura da paciente. Eu nunca vi a sua mãe. Eu coloquei o selo de autenticidade em troca do dinheiro. Ela fez a transferência na hora. Eu perguntei como ela pagou.
Ele revelou que ela mandou os 30 mil reais via Pix direto para a conta bancária do filho pequeno dele, para esconder o rastro financeiro do próprio nome. Na segunda-feira seguinte, com o áudio da confissão gravado e as cópias do registro do hospital em mãos, eu e o meu advogado fomos direto ao Fórum Cível. Nós abrimos um processo de anulação de ato jurídico com pedido de tutela de urgência máxima criminal. O juiz despachou uma ordem determinando a quebra do sigilo bancário da conta da minha irmã. E a prova final apareceu no papel. Lá estava o comprovante de saída de 30 mil reais da conta da Camila para o filho do escrivão Roberto, feito exatamente no mesmo dia, 5 de novembro, às 18 horas e 15 minutos, o mesmo horário do registro da UTI. A audiência final aconteceu 3 meses depois. A Camila apareceu no fórum vestindo um casaco que custava o preço de um carro popular. O advogado dela era um figurão que falava alto, dizendo que eu era um filho recalcado tentando sujar a honra da irmã herdeira. O juiz deixou ele falar. Deixou a Camila chorar lágrimas de crocodilo, dizendo o quanto amava a mãe. Quando o teatro acabou, o juiz pediu para o escrivão tocar o áudio da minha jaqueta no sistema de som da sala. A voz do Roberto ecoou nas paredes de madeira. Em seguida, o juiz levantou a folha do banco confirmando a transferência do suborno via Pix. O rosto da Camila virou uma máscara de cera. A respiração dela parou. O advogado figurão dela fechou a pasta de couro e disse ao juiz que renunciava à defesa da cliente naquele mesmo instante, porque não compactuava com fraude criminal confessada. Ele a abandonou sozinha na cadeira. O juiz não teve pena. Ele assinou a anulação completa do contrato ali mesmo, devolvendo todas as padarias, as contas e os imóveis para o espólio original, me nomeando inventariante único. Além disso, ele acionou a força policial do fórum. A Camila não voltou para o apartamento de luxo dela naquele dia. Ela saiu daquela sala com as mãos nas costas, algemada, presa em flagrante por crimes de falsidade ideológica, corrupção ativa e estelionato contra o próprio sangue. O funcionário do cartório perdeu o cargo, a licença e também está respondendo criminalmente. Hoje as padarias voltaram a crescer. Eu pinto o nome Pão de Ouro com orgulho nas paredes, junto com a placa fundada por Helena de Souza Silva. A verdade é que a justiça pode demorar e a burocracia do sistema tenta nos vencer pelo cansaço. Mas o papel falsificado rasga com o peso da verdade. E quem cava a cova para roubar a família acaba dormindo no fundo dela, sozinho e atrás das grades. Nunca abaixe a cabeça quando souber que a razão está do seu lado. O suor dos seus pais merece ser defendido com unhas e dentes. Se essa reviravolta maravilhosa lavou a sua alma e provou que o crime nunca compensa, inscreva-se no canal para não perder o nosso conteúdo. Nós trazemos esses relatos brutais toda semana para que você não seja vítima dos lobos que dormem no quarto ao lado. Um abraço guerreiro, protejam suas famílias e até a próxima história.